Peço desculpa para vocês aí, pessoal, porque a internet não está ajudando. Voltamos! É difícil, cara. Internet no Brasil tá difícil. Imagina. Então, eu não vou nem entrar em detalhe agora político, que eu não quero. Imagina se entrar um candidato, eu saio fora do Brasil. Eu não tenho filho, minha casa é própria. É sério mesmo, minha esposa já está. Dia 30, dia 1º, já vou para Portugal. Um abraço para o Brasil. Não fico, cara, não fico. Não vou pagar para ver, cara. Não vou. Infelizmente. A gente depende da internet. Onde eu parei? Então, para você que está aqui, peço desculpas. Vamos começar do início, reiniciando uma série de lives, depois de vários projetos envolvidos aqui. A gente vai fazer aulas de live, aulas de mestrado. Separei a dedo profissionais tais como o Zulei Espíndola e outros que vocês saberão logo logo. A gente vai soltar a caixa preta, literalmente falando. Em função da minha agenda e do Zulei também, reiniciando hoje, dia 11 de outubro de 2022, uma série de lives. Hoje o tema, eu até coloquei em cima, como ter uma equipe de representantes que vendem. Vou explorar demais o meu amigo aqui, Zulei Espíndola. Você vai ter acesso às redes sociais, é só ir lá na bio dele. Hoje a gente vai falar desse assunto, que vendas é realmente a roda que faz girar. Mas antes disso, tem muita coisa mais importante. Então, vou explorar bastante, conversando anteriormente com o Zulei. A primeira pergunta, voltando lá do início, às vezes dá um passo para trás, para depois dar 2 passos de vitória para frente. Quais as vantagens entre representante e pronta entrega? Você estava parando, mas eu encerrei. É bom você fazer aí uma pequena breve, para não te atrapalhar muito, para começar em respeito àqueles que seguem o Doutor Gestão. Sim. Vamos lá. Bem rapidão, a gente já tinha falado, mas eu vou voltar aqui um pouquinho que a gente tinha comentado. Que é o seguinte, o primeiro ponto que você tem que entender tem muitos confeccionistas, principalmente no seu público, doutor, que são confeccionistas que têm interesse em montar um canal de venda e ainda não sabe por onde ir. Eu vou trabalhar como representante, eu vou trabalhar com pronta entrega. Então, é bom você colocar isso na balança, qual que é mais viável. A ideia aqui é mostrar quais são as vantagens de ter o representante perante a pronta entrega. Então, a primeira vantagem você vai montar uma loja, você quer montar uma loja, você tem que ter uma estrutura para montar essa loja. Certo? Ponto. Estrutura de imóveis, internet, funcionário e estoque. Você tem que ter estoque, você tem que encher essa loja. Beleza, você já começa por aí. O que você tem? Representante, o que você precisa para ter representante? Mostruário. Ponto. É isso que você precisa. Você quer ter uma equipe de representantes? Tenha mostruário. Tem outros detalhes, mas são detalhes. Isso a gente pode falar depois. Mas você quer começar com a equipe de representantes, tenha mostruário. Você não precisa ter sala, loja, estrutura. Não. Tenha um mostruário bonito, bem feito, bem organizado. Então, começa por esse é o básico, para você entender isso aí. Segundo, para você ter a loja, você tem que ter estoque, foi o que eu falei. Você tem que apostar naquele produto. Você tem que produzir para vender. Tem referências que você vai vender bem, tem referências que você vai vender mal. Tem referências que você vai vender bem, de determinados tamanhos, determinadas cores. E aí você tem um famigerado saldo. E muitas vezes você está vendendo muito e não sabe por que não vê dinheiro, porque o seu dinheiro está lá na prateleira. Então, quando você tem pronta entrega, você tem isso. Quando você tem representante, não. Por quê? O representante você vende para depois produzir. A loja você produz para depois vender. Cara, é complicado. Você tem que fazer aposta aqui. A tendência de mercado não é essa. A tendência de mercado é essa aqui. E aí você pode virar para mim e falar, Zulei, mas por que os outros ainda montam loja? Porque não sabe trabalhar com representante. É por isso. Por isso que as pessoas, a maioria, montam loja. Porque é uma coisa cultural. Tá? Mas se eu tiver representante, eu posso ter loja? Pode.
Pode ter loja. Muitas vezes, muitas marcas têm. Mas isso aí é uma conversa que a gente pode ter em outras lives sobre esse assunto. Então, esse é outro ponto. Outro ponto que você tem que entender também é o perfil do cliente. Por quê? O cliente que compra de uma pronta entrega, ele compra lá no balcão, é qualquer cliente. Você não sabe quem está comprando de você. Você não vai fazer uma análise criteriosa daquele cliente que está indo no seu balcão comprar de você. E se você não vai vender para o cara? Não, você vai vender para todo mundo que está ali. O cara foi comprar, você vai vender. Ponto. Você precisa de vender. Você vive daquilo. Na representação, não. Na representação, você só vende para clientes lojistas. Você só vende para clientes que tenham estrutura de mercado. E isso é muito legal, porque você começa a colocar a sua marca em boas lojas, a gente fala em boutiques. Então, exemplo, você tem uma marca de camiseta e o seu valor agregado da sua marca de camiseta é X. Legal. Se você souber contratar o representante com esse perfil, show de bola. Eu vou falar um pouquinho sobre contratação de representante mais pra frente um pouco, mas, cara, você tem um perfil de produto, com o perfil do representante, você consegue trabalhar a marca. Você sai da história do preço, aquela máxima. Quem vem por preço vai embora. Não venda preço. Não faça isso. É o que eu mais defendo, parabéns. É o que eu mais defendo. Você foi perfeito com a colocação. E essa frase é do Érico Rocha, e ele que fala isso. Quem vem por preço vai. Então, não entre nesse critério. E existem representantes que vão virar para você e vão bater muito preço e tal. Então, a gente vai falar sobre isso também mais para frente um pouquinho. Então, esse ponto é isso aí. Outra base que você tem que entender é a carteira de cliente desse representante. Por quê? Você, confeccionista, está começando agora a sua marca, você está criando um canal de vendas e o mercado não te conhece, não sabe quem é você, mas sabe quem é o representante. O cara que está vendendo o seu negócio, o cara que está vendendo o seu produto. Então, esse representante, ele vai colocar a sua marca no mercado. Então, se você fizer uma contratação correta, se você souber fazer essa contratação correta do representante, você vai colocar ele no cliente exato que você precisa. Pô, imagina só. Então, é um cara que já tem uma carteira gigante que você vai, a gente fala que você vai na garupa dele. Show de bola. Isso aí ajuda muito. Outro ponto que você tem que entender é, muitas vezes eu tenho clientes que viram para mim e falam assim, isso aí, o cliente não vem mais na minha loja. Porque o cara tem loja e tal, o cliente não vem na minha loja mais. O cliente não está vindo. Ele não está vindo, é simples. É porque o seu concorrente tem uma equipe de representantes que está indo atender o cara lá na loja dele. Enquanto você está sentado, crescendo, desculpa o palavreado, crescendo um mundão em cima da cadeira aí, o seu concorrente está com uma equipe de representantes que está indo atender o seu lojista lá na loja dele. Entendeu? Então, isso é primordial você ter esse entrosamento com o cliente seu. Tá? Então, esse é outro ponto. E por último, isso aí eu quero que você coloque bem para pensar. Analise só. As maiores marcas de moda, de confecção, têm o seu maior faturamento com representantes. Eu não conheço marcas que eu falo, são marcas de 20, 30 anos de mercado, que só trabalham no pronto entrega. Não tem. Não tem. As marcas que realmente têm, são sólidas, têm alicerce. São marcas que trabalham com representantes há mais de 20 anos, tá? E tem uma equipe forte. Então, lógico, tem marcas de pronta entrega que destacam? Tem. Coloca isso no montante para você ver. É mínimo. Tá? Eu estou tirando isso por experiência própria. Eu estou em Goiânia. Goiânia é um dos maiores polos têxteis que tem do país. E aqui nós temos uma parte de pronta entrega gigante, que é conhecida como a 44. Né? Sim, 44. Sim. É, 44, para vocês terem uma noção de lojas que tem aqui, nós estamos falando mais de 20 mil CNPJs. CNPJ, só de confecção.
Então, existe uma força muito grande. Só que são empresas, sempre empresas pequenas, e tem uma vida útil muito instável. É aquela máxima, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico. Então, você tem muito isso nesse tipo de pronta entrega. A representação, não. Ela é linear. Mas por que ela é isso? Porque ela tem um time. Ela não é diferente da pronta entrega que você coloca uma semana você já tem um feedback. A representação, não. A representação demora. Eu vou te falar aí 2 anos para você falar, não, agora eu vivo de representante. Pode. Quando você tiver 2 anos vivendo de representante, você vai sempre viver de representante. Eu tenho grandes marcas aqui em Goiás que começaram com pronta entrega, eram marcas de pronta entrega, montaram equipes de representante e fecharam todas as lojas. Por quê? O custo operacional para você ter essa equipe era altíssimo. Era muito caro. Então, assim, não valia a pena você ter esse pessoal trabalhando com você. Deu mais ou menos para entender, professor? Deu. Eu vou aproveitar, já que você falou, para fazer mais perguntas, te explorar bastante. Antes de fazer as perguntas, só para deixar bem claro aqui na outra, o sinal não estava atrapalhando, e como eu falei, a gente dá um passo para trás e para a gente depois dar 2 passos. É muito importante esse passo para trás, que depois os passos para frente vão ser muito satisfatórios. Então, você que está aqui, você quer fazer pergunta, até para ficar melhor, tem a caixinha de pergunta aqui embaixo, você faz a pergunta, no final eu posso deixar aí alguns minutos para você perguntar. Então, eu vou aproveitar, para não ficar uma bagunça, que se pergunta por aqui e acaba se perdendo, que está focado aqui no assunto. O meu amigo Péricles, o Zulei pode te responder, vai aqui na caixa de pergunta, ele perguntou aqui, antes até de eu perguntar para o nosso amigo Zulei Espíndola, preciso encontrar um representante bom para a minha marca. Meu amigo, ele vai responder isso, ele vai anotar isso aí no final para poder trazer valor para a sua pergunta. Então, você que quer perguntar, na caixinha aqui embaixo, e 10 minutos antes eu vou abrir e vou ler essas caixinhas de pergunta. Todos serão respondidos. Zulei, você falou uma coisa que é sempre preocupante. Quando se fala em promoção, porque esse planejamento da coleção, eu não vou entrar em detalhe, tá? Mas o planejamento de coleção, quando ele é mal feito, aí lá na ponta se faz promoção. Isso aí dá uma live muito grande. Você que está do outro lado, promoção é coleção mal planejada. Isso mesmo. Não pensa você que vai fazer promoção porque quer vender tudo para você, porque planejou errado. Agora outra pergunta aí, agora é uma pergunta para você. Esse estigma, ele carrega muito com os empresários quando me perguntam. É o seguinte, quando você tem representante, a maioria deles, quando a empresa não controla esses representantes também, dos contatos lá dos clientes, quando o cara vai embora, ele leva os clientes todos com ele, né? Como é que você, antes de partir para as outras perguntas que eu anotei, como é que você trabalha com isso? Que eles ficam preocupados. Pô, o cara foi embora e levou meus clientes todos, pô. Então, peraí. Então aí eu vou ser o advogado do diabo agora. A pergunta mais certa seria, de quem que é o cliente? É do representante ou é da fábrica? De quem que é o cliente? A pergunta muito é essa. É do representante, o cliente, ou é da fábrica? E é muito simples. O cliente é de quem está na frente dele. Quer dizer o quê? Se você, empresário, dono de marca, você terceiriza tudo para o seu representante resolver. É ele que resolve os problemas com o cliente. É ele que está lá na frente do cliente. É ele que treina o vendedor. É ele que faz a vitrine. É ele. O cliente é do representante. E na hora que ele sair da sua marca, ele vai levar o cliente. Agora, se você, confeccionista, faz um trabalho com o seu cliente, com o cliente que você mandou o pedido, você treina, você manda alguém fazer uma vitrine legal, você faz uma campanha, olha a dica, fazer uma campanha de impulsionamento com esse cliente do seu produto dentro da loja, dentro da região.
cara, isso é baratinho você fazer isso. Você faz isso? Faço. Ótimo, o cliente é seu. Senão, esse representante ele não leva o cliente. Ele só leva o cliente porque ele é a cara do negócio. Entendeu? Então, assim, como é que você faz quando levou? Porque você foi você fez um trabalho mal feito. Entendeu? Você não teve competência de segurar a sua equipe. Porque você terceirizou o problema. Esse é o problema. Essa é a pegada do negócio. Então, você falou agora aí do nosso percussor aí, que é o Érico Rocha. A gente não pode deixar também de falar do Conrado Adolfo, né, cara? Conrado Adolfo anda sumido, não sei o que aconteceu com ele. Conrado Adolfo, agora tem o Marçal, né, que veio como candidato a presidente e entrou como deputado federal. Hoje o Marçal, ele passou todos os parâmetros da internet e é uma referência, é humilde, eu tenho visto alguns materiais dele, quase que eu entrei. Deixa eu te contar uma fofoca. O Marçal é amigo meu aqui de Goiânia. Que legal, cara, que legal. O Marçal, ele é da confecção. Ele trabalhava aqui na Bernardo. Tem 44. Que legal, que história bonita, cara. O Marçal, ele é da confecção. Ele começou dentro de uma confecção chamada Via Terra, que é do sogro dele. Então eu conheço eles lá dentro da Via Terra. Então, que legal, que história bonita, hein? Que história bonita. Agora, aquela história, né? Talvez ligado também a isso, é melhor feito do que bem feito, né? Eu costumo dizer o seguinte, você falou algumas dicas legais, mas se o cara lá fazer uma pré-venda e uma pós-venda, quem fala muito bem, eu sou fã do Rony, né, cara, da reserva, ele começou isso lá atrás, cara, hoje ele é uma referência nesse tratamento com o cliente, ele não vê lá um lead, né? Ele não vê um lead que entra lá no site dele, ele não vê um lead que entra na loja, ele vê realmente cliente. Então ele se preocupa, ele liga depois da venda, como é que o produto dele vestiu, para onde que ele foi. Cara, eu acho isso muito legal. Esse cliente volta e volta várias vezes. É importante, quem está do outro lado aí, o Zulei vai contribuir muito. A gente só está no início ainda, nas preliminares. E eu tenho aqui, aproveitando outra pergunta, repetindo, vai na caixinha aqui embaixo de pergunta, pessoal, para não ficar perdida. O Zulei já teve uma pergunta do amigo aqui embaixo, de como escolher, como encontrar um representante bom. Agora é do Sérgio Underline de Moreira. Para a programação da produção, pode dificultar um pouco o planejamento da produção? Sérgio Underline de Moreira, Sérgio Underline de Underline Moreira, ele vai te responder e vai responder um amigo anterior. Só para não perder o foco, esses 10 minutos finais a gente abre para responder, mas eu peço a vocês que vá na caixa aqui de pergunta aqui embaixo, do lado aqui, onde está o ponto de interrogação. Ali você pergunta, aí 10 minutos antes eu vou ler para ele. Manda bala, vou aproveitar. Mais uma pergunta para você, meu amigo Zulei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu tenho que entender antes de buscar representante para a minha empresa? Isso mesmo. O que eu tenho que entender antes de buscar esse representante para a minha empresa? Talvez vai muito de encontro ao rapaz que perguntou como encontrar um bom representante. Eu vi coincidência. Eu vou falar um pouco sobre o Pérez, aí que perguntou para a gente, ele vai ter a resposta dele nessa. Se ele tiver paciência, ele vai entender aqui. Legal. Então, assim, vai encaixar muito aí. Mas ele tem que entender, por exemplo, primeira coisa. Eu falei lá no começo, nós começamos a live, a gente tenta seguir um raciocínio, que era o quê? Vale a pena eu ter equipe de representantes? Vale. Ponto. Eu já quis explicar que vale muito a pena você ter equipe de representantes. Agora, o segundo ponto o que eu tenho que entender da minha marca, da minha empresa, se eu tenho capacidade de ter representante. O primeiro ponto que você tem que entender é a sua situação financeira. Você tem caixa? A gente brinca muito assim. Você tem caixa para descer pro play, para brincar? Se você tiver caixa, grana, você tem que fazer essa análise, beleza? Segundo ponto, situação de produção. Aí entra bem a pergunta do rapaz que ele fez agora sobre produção, se atrapalha a produção ou não. Por quê? Cara, eu já trabalho, eu já tenho loja, eu tenho pronta entrega, eu quero mexer com o representante. Ótimo. Então são 2 negócios diferentes.
Quando você vai mexer com o representante, fecha a caixinha da sua pronta entrega e abre a caixinha da representação. Esquece que você mexe com pronta entrega. É de preferência. Vocês trabalham com gestão, Roberto, você vai entender bem o que eu vou falar. A produção de pronta entrega é uma. A produção de representação é outra. É completamente diferente. Nós temos times de coleção completamente diferentes. Então, você consegue trabalhar com poucos modelos em comparação à pronta entrega, com um período muito gigante. E isso você tem que ver também como é que está os seus fornecedores de matéria-prima. Entendeu? Então, tudo isso é para você entender. Peraí, eu tenho capacidade, a minha situação financeira tem capacidade, a minha situação de produção, eu tenho uma oficina própria para mim, eu já vi muito o seu carro, não, eu tenho aqui as facções que fazem para minha pronta entrega, eu vou pegar e vou fazer a minha representação. Fudeu. Não vai. Não vai dar certo. Vai dar problema. E vai dar problema em um dos dois pontos. Eu sempre falo o seguinte, cara, primeiro, você já tem a sua pronta entrega? A sua pronta entrega coloca feijão no seu prato, então a sua representação não pode atrapalhar a sua pronta entrega. Eu já vi muita gente começar com a representação, atrapalha a pronta entrega, onde estava certo, estava redondinho, e aí vira uma bagunça, e aí eu já vi empresa quebrar por causa disso. Então, primeira coisa, pronta entrega é um negócio, representação é outro. Completamente diferente. Então, você tem que entender isso aí. O outro ponto que você tem que entender se a sua empresa está preparada ou não. Gestão. Ela tem uma gestão comercial, ela tem uma gestão de produto, ela tem uma gestão de matéria-prima. Gestão. Empresa sem gestão não anda. E não adianta falar assim, é isso aí. O cara me contrata, eu quero comprar aqui de representante, eu queria falar com você aí e tal. Ah, beleza. Quem é que vai tomar conta dos seus representantes? Não, sou eu mesmo. Aí você fala assim, legal. Quem é que faz a parte de produção? Eu. Pô, legal, né? Quem é que mexe com o financeiro? Eu. Aí você fala, pô, e não vai rolar. Então, assim, entender que você tem que buscar pessoas que vão organizar essa parte de gestão para você. E representante, se não tiver gestão da equipe, não vai. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. É saber esses pontos. Tá? Segundo ponto que você tem que entender disso tudo é conhecer o chá. O chá, você já sabe o que é o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Sim. Do representante. Agora, quando você fala com o representante, tem um E no final. Então, é chá, que é conhecimento, habilidade, atitude e estrutura. Estrutura. Representante ele tem que ter estrutura. O que é ter estrutura? É ter um escritório, é ter uma telefonista. Hoje, a gente trabalha, os bons representantes, eles são omnichannel, que se chamam. Eles têm vários canais de negócio. Então, eles vendem no pedido. Eles têm o site deles, o e-commerce deles, os próprios representantes. Eles têm o pessoal que faz o telemarketing deles, os próprios representantes. O representante é uma empresa. É uma empresa. E isso é importante. Depois da pandemia, isso profissionalizou muito. Mas muito. Então, a ideia do representante é ser extremamente profissional. Existe um número que fala que é bom vocês saberem, que é o seguinte: daqui no período de 5 a 8 anos, 80% dos atuais representantes vão estar fora do mercado. 80%. Representante vai acabar? Nunca. Esquece, isso não acaba. Tá? Isso aí vai durar muito ainda. Mas os atuais representantes, 80% dos atuais representantes vão sair do mercado. Quem está aqui assistindo com a gente, conhece representantes, tem certeza que eles já viram vários profissionais saírem do mercado. Eu brinco que viraram Uber. Os caras viram Uber. Por quê? Por dois motivos. Dois motivos de representação do mercado. Primeiro motivo, financeiro. Tá?
Representante, ele tem que ter grana, ele tem que ter caixa, porque o negócio é dele. O custo de viagem é muito alto. Então, a gente tem que entender o quê? A memória nossa é muito pequena, mas em 2019, o Roberto vai lembrar, foi um horrível 2019. Quando a gente ia virar de 19 para 20, a gente estava naquela expectativa, agora vai melhorar, 2019 foi muito ruim, e blá. Cara, e viemos 2020, você já sabe, foi o que foi. Aí nós viemos 2019, 2020, 2021, nós estamos em 2022, agora, né, patinando, e todo mundo com medo do que vai acontecer com essa política nossa, tem todo, você acabou de fazer o próprio comentário aí. Então, assim, existe todo esse contexto do negócio. Então, o primeiro motivo que o representante vai sair do mercado é financeiro. O representante não tem dinheiro para trabalhar. E o segundo motivo que o representante vai sair do mercado, que aí vocês vão entender por que eu fiz todo esse raciocínio, é o analfabetismo digital. A maioria dos representantes não tem o conhecimento digital necessário que hoje precisa. E vocês não têm. Então, o cara que tem o próprio representante, tem seu próprio e-commerce, seu próprio telefonista, você tem seu próprio pós-venda, o cara tem toda uma estrutura, esse cara faz a diferença. Esse cara vai continuar no mercado. Então, o do chá que eu tenho é esse, que é a estrutura. É quando você tem todas essas informações nisso aí. Tá? Então, primeiro você tem que entender. Eu quero ter uma equipe de representantes, qual é a sua situação? Beleza? Beleza. Segundo, eu tenho que entender qual que é o perfil de representantes que eu preciso. E terceiro, entender, no mínimo, quantos representantes eu quero colocar no mercado. Tá? Então, eu escuto muito, Roberto, de empresários falam assim, não, eu quero começar com representante, mas a gente vai começar pequenininho, tá? A gente vai começar pequenininho, porque eu não sei como é que vai ser, então eu quero colocar 2 representantes. A gente começa com 2, aí a gente vai aumentando, né? Mais dois. Aí eu viro pro cara e falo assim, beleza, não vai dar certo. Mas como assim? É simples. Quando eu falo que alguém que vai começar com representantes, tem um número. Tá? Se você quer começar, comece com 10. 10 representantes. Aí você vira para mim e fala assim, Zulaí, da onde você tirou esse número cabalístico de 10? É simples, meu pequeno gafanhoto, igual eu falo. É muito simples. A minha experiência, a gente entende que quando você faz todo um processo de contratação, eu vou falar um pouquinho dela aqui mais para frente, mas quando você faz todo um processo de contratação, e no final você coloca seu usuário na mão da sua equipe, a assertividade que você tem é entre 20% a 30%. Quer dizer o quê? Que de 10 representantes, você vai acertar 2, 3. Mais 2, 3 representantes, você vai apostar. E o resto você vai trocar. Agora imagine se você coloca 2. Quantos você vai acertar? Provavelmente nenhum. Então é muito mais demorado isso. Aí me vem a segunda pergunta. Mas isso daí, se eu colocar 10 representantes, esses caras venderem, eu não dou conta de entregar. Não é bem assim. Quem tem que estipular volume de venda dentro da fábrica é a fábrica, não é o representante. Perfeito. Antes, quando o cara vai começar a trabalhar, vai soltar o usuário, ele já tem que fazer. Aí volta lá atrás que eu falei. Ver a situação financeira, a situação de produção dele, a situação de matéria-prima que ele tem, analisar tudo isso e falar assim, beleza, nessa coleção, num período de 3 meses, eu posso vender 30 mil peças. Eu vou ter dinheiro, caixa para isso, eu vou ter oficina para isso e eu vou ter matéria-prima para isso. 30 mil peças. Beleza? Beleza. Solta os caras. Se na metade da coleção chegou nas 30 mil, para as vendas. Galera, acabou as vendas. Chegamos no nosso número. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Voltamos na próxima coleção. Eu mando o usuário para vocês.
Vai ter representantes que vai xingar, que vai espernear. Beleza. Vira para esse cara e fala assim: a maior responsabilidade que eu tenho é entregar o que você vende. Se eu estou falando para você que eu não tenho mais condição de vender, é porque eu não tenho condição de produzir. Eu poderia muito, se eu fosse um empresário maluco, que eu já tive, conheci vários, que os caras viram assim: vende que eu dou um jeito, porque a tal do vende que eu dou um jeito, eu corro. Esse cara não. Você, como bom profissional, bom empresário, virou para o seu representante assim: cara, eu vou entregar o que você vendeu. Olha só que legal isso. Nesse momento, o representante vai entender o nível de profissionalismo que a empresa está representando. E aí, naquela primeira coleção, você tinha capacidade de vender 30 mil, você vendeu as 30 mil, vai para a próxima capacidade agora? Pô, já consigo vender 50. Show! E aí você vai organizando. Então, vamos lá. Quantos representantes é ideal que eu comece a trabalhar? 10. Você comece a trabalhar com 10. Ah, Zoeiro, eu quero trabalhar com 20. Porque eu estou com bala, eu estou no... Tudo bem. Tudo bem. Sem problema. Não trabalhe menos do que isso. Ah, mas eu quero começar com 8. Ótimo. Você sabe que o percentual é de 20 a 30. Então não sofre. Não está indo enganado. Então, assim, quando você entende esse formato, quando você entende isso aí, você já sabe como você vai organizar os seus representantes. Então, entendi isso. Eu acho que tem tudo a ver. Tem uma pergunta aqui já no ponto de interrogação, até para interagir com o que você está falando, tem tudo a ver também. Tem duas perguntas, na verdade. Tem do Sérgio _D Moreira. Eu acho que ele entendeu errado, né? O que você falou. Não sei se ele está desde o início. Eu acho que sim. Então, a gestão, ele pergunta, da retaguarda da produção seria fundamental para optar, para entrarmos em diferentes segmentos de vendas? Acho que não tem nada a ver, né? Como é que vai entrar em vários tipos de vendas? Né? Não, só não entendi o que é a pergunta dele. Repete aí. Não deu para entender. Ele está dizendo o seguinte: se eu tiver uma produção bem... então, a gestão da retaguarda, que da produção bem planejada, seria fundamental. Beleza, é fundamental. Ele entrou na minha área. Fundamental para optar, para entrar em nos diferentes segmentos de venda. Eu acho que é aí que ele errou. Não posso, porque eu tenho uma produção bem planejada, eu não posso entrar em mais segmento de vendas. Não. Aí é o seguinte, aí você tem que entender primeiro o seguinte. Tá, eu já tenho uma produção. O que você produz? E eu já tive esse caso, de eu atender um cliente e falar assim: e aí, você quer trabalhar com representante? Qual que é o produto? Não, beleza. Eu faço calça jeans, camiseta, moji e cueca. Bom, como é que é? Eu faço tudo isso. Porque minha pronta entrega, eu consigo fazer tudo isso. Falei, beleza. Na representação não funciona assim. Na representação você tem que criar nicho. Você tem que trabalhar o perfil. Então, assim, igual ele falou, cara, a minha retaguarda é organizada, então eu posso colocar qualquer tipo de produto? Não. Vai o perfil dos representantes que você está trabalhando e o que você quer trabalhar. Então, tem uma máxima que fala que quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Sim. Perfeito. Um negócio que funciona, que é interessante, o cara vende camiseta. O cara faz camiseta, as camisetas top, camiseta polo. O cara já vende legal, já vende camiseta. Aí, do nada. Um dia, vai uma luz desse infeliz e ele resolve fazer, eu vou fazer jeans também. Aí ele tem já uma coleção de camiseta muito top e ele coloca 10 modelos de jeans. O que acontece? Ele não vai vender esse jeans. Esse jeans só vai atrapalhar a produção dele. Só vai desprender uma energia que ele poderia estar gastando na camiseta dele. Então não inventa. Você é bom para fazer camiseta, faz camiseta. Agora, se esse cara virar e falar assim, não, eu vou fazer uma coleção de jeans. Uma coleção de jeans. Eu vou ter aqui 60 modelos de jeans. E aí é diferente. Aí, por quê? Porque quando você tem uma coleção de camiseta com 10 modelinhos de calça jeans, tá? Você concorre com aquele cara que vem e traz uma coleção de jeans com 70 modelos. Então ele te quebrou a perna. O seu concorrente quebrou a perna.
Agora, quando você tem uma coleção, eu já tive experiências aqui em Goiás mesmo, de marcas desse jeito, até o momento que eles não profissionalizaram a parte de jeans, era uma marca de camiseta, e eles começaram a profissionalizar a parte de jeans. Até o momento que eles não profissionalizaram o jeans, cara, foi bem complicado, foi bem arrastado o negócio. Na hora que eles montaram a fábrica de jeans, na hora que eles montaram a coleção de jeans, aí o trem arrebentou. Então é bem dentro que você está falando aí, foi até bom você tocar nesse assunto do evento que eu fui, essa marca de jeans, eu quero lembrar o nome, famosa em Goiânia, como é que é o nome dela? Tem anúncio nas televisões todas. Pitbull. Hã? Pitbull. Isso, como é que ela está no mercado? Vamos continuar? Vamos. Tá legal. Fechado. Tem outra pergunta aqui, vamos lá, antes que o pessoal... É o mesmo rapaz que tinha perguntado, deixa eu ver aqui, peraí. 2 minutinhos. Já que no final ele perguntou agora. Tem alguma estratégia para quem vende online não ser barato na venda física através do representante? Cara, tem. Hoje é uma tendência muito grande, eu volto a falar naquela palavra de omnichannel, que é cada vez mais uma empresa ter vários canais de venda. Então, hoje você tem uma empresa que tem representante, tem pronta entrega, tem online, entendeu? Tem todo um trabalho. E todos se conversam. Isso é uma tendência de mercado muito grande, tá? Agora, para funcionar, tem que ter um profissionalismo gigante, e tem que ter uma política comercial muito bem elaborada. Por quê? Porque lá na contratação da sua equipe, dos representantes, você já tem essa conversa com, olha, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então você tem que fazer esse trabalho. Entender que o negócio, ele é só negócio quando ele é bom para todo mundo. Não adianta você querer contratar representantes, você já tem online, você quer contratar representantes, e não for negócio para os caras. Então, você tem que entender que é negócio com o representante vai ganhar dinheiro, ele vai receber disso aí? Vai. Beleza. Ele não vai, você não vai ter uma equipe. Então, esquece. Tá? Então, assim, é muito organizar bem isso aí. É bem mais complicado mesmo. Tá? Vamos lá para a terceira pergunta. Quais as principais ferramentas para encontrar o representante, e talvez algumas coisas aqui vai até ajudar o nosso amigo aí, que ele acabou de perguntar e está te agradecendo aí. Mas, repetindo, quais as principais ferramentas para encontrar o representante ideal para a minha empresa? Essa é para o Pérez. Pérez, papel e caneta na mão. Agora eu vou te dar uma aula de contratação. Peraí, devagar. Pessoal aí, você que está do outro lado aí, ó, essa dica aí vale R$5.000. É uma mentoria 0800. Então, é a tal da aula Master Live, a aula de mestrado aqui na live. Pega caneta, papel, uma mentoria 0800 que vale R$5.000. Manda ver. Vamos até o seguinte, muitos me perguntam, cara, como é que a gente faz para contratar representante? Quais que são os canais de contratação? Qual é o formato? Cara, igual eu te falei, eu sou da antiga, né? Eu sou da época, quando o cara fala, eu sou da época que você vê que o cara é velho, né? Eu sou da época que a gente contratava representantes por classificados no jornal. A gente colocava o classificado... Eu também sou dessa época aí. Aí eu ia contratar um representante lá em Pernambuco, eu ia para um hotel em Recife, fazia todo um... Cara, era complicadíssimo. Hoje, com toda essa tecnologia que nós temos, então, assim, é absurdo o que a gente consegue. Então, vocês vão entender qual que é o processo que eu uso, que eu vou passar para vocês, é o que eu uso hoje na contratação dos representantes para as empresas que dão consultoria, tá? Primeiro ponto, eu vou fazer o básico do básico, tá? Que é trabalhar com indicação. Indicação de cliente e representante. Quer dizer o quê? Você já tem alguns clientes que você quer colocar um representante para fazer um Triângulo Mineiro lá em Minas. Só o Triângulo Mineiro em Minas.
Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um cliente que você tem na região, vai ligar para ele e vai pegar uma indicação. É um bom. Isso aí é das antigas, a gente fazia isso das antigas. Segundo formato é, quando você já tem você já tem os representantes e quer aumentar a sua equipe, o que você faz? Pedir indicação para a sua equipe de representantes. Então, você tem um cara que faz o sul de Minas. Você precisa de um cara para fazer o triângulo de Minas. O que você vai fazer? Liga para o cara do sul de Minas. Bicho, me indica alguém aí e ele acaba te ajudando. Isso aí é o arroz com feijão. Isso é o arroz com feijão. Isso é o que a gente usava e usa até hoje esse formato. Só que, de lá para cá, teve um upgrade, como se diz. Então, o negócio deu uma crescida. Tá? Então, hoje a gente usa as redes sociais. Rede social, Félix, presta atenção aí, cara. Rede social, tá? Então, eu uso hoje, vamos lá, WhatsApp, Facebook, Telegram, LinkedIn. Vou falar de cada uma para vocês. Então, eu vou começar com WhatsApp. Os grupos de representante no WhatsApp. Para você ter uma noção, Roberto, eu participo de 57 grupos de WhatsApp só de representante. Caraca, top, hein? 57, isso. Beleza. E eu ainda tenho as listas de transmissão dos representantes que eu montei. Então, só aí eu já tenho um bolo gigante. Tá? E aí eu participo de mais 30 grupos de representantes no Facebook, só de representantes. Beleza? Participo também de mais 25 grupos de representantes no LinkedIn. Beleza? Olha a quantidade de gente que a gente está colocando no balaio aí, de profissionais. E por último, o Telegram. Quem não está no Telegram está deixando dinheiro na mesa. Telegram é um lugar profissional para você encontrar isso. Tá? Eu participo de 10 grupos dentro do Telegram de representantes com um detalhe. O maior grupo de representantes do Telegram é meu. Eu sou o dono desse grupo. Tá? Caraca. É um grupo, só para você ter uma noção, é um grupo com 9.500 integrantes. Um grupo com 9.500 integrantes do Telegram. Cara, quando você faz todo esse movimento, olha a quantidade de profissional. Eu chuto que quando eu vou fazer um anúncio e vou buscar representantes dentro da rede social, eu pego em torno aí de 70 a 80 mil profissionais. Lógico. E tem gente de tudo que é jeito. Aí é a segunda parte. A primeira parte é fazer o anúncio. A segunda parte é jogar o cara no funil. Porque você está na boca do funil. Aqui, ó, tá aberto. Você jogou 70 mil aqui em cima. E aí, quando você faz o anúncio, os caras começam a já te mandar mensagem. Eu falo assim, que é muito rápido. Falo que quando eu faço um tipo de anúncio desse, eu tenho que tirar as minhas próximas 2 horas. Eu não posso fazer nada, só ficar por conta disso. Porque a quantidade de retorno que a gente tem. Zoei, eu tenho interesse. Zoei, pô, cara, isso é massa, eu quero. Muito. Beleza? Qual que é o próximo passo, então? Vai anotando aí, Félix. Esse é você aí, cara. O próximo passo é, no lugar de você receber o e-mail, receber o currículo do cara, eu não recebo o currículo. Eu mando para esse representante as seguintes informações. Eu mando para ele. O cara entrou em contato comigo, falou, Zoe, eu tenho interesse. É uma marca de camiseta, por exemplo. Ah, cara, eu tenho interesse nessa marca de camiseta. Legal. Eu mando para ele. Tabela de preço. Política comercial. Catálogo. As fotos do produto. Para quê? Para ele analisar. É o perfil que ele quer? É o preço que ele precisa? É a forma de trabalhar que a gente faz? É ótimo. E aí, por último, eu mando para ele um link de um formulário onde tem as perguntas que eu quero que ele me responda. Eu não quero o currículo dele. Eu tenho o link do formulário. E aí ele vai preencher um formulário que não é pequeno. Formulário com as 25 perguntas, que tem todas as informações que eu preciso para entender esse cara. Para saber se esse cara é o perfil que eu quero.
Beleza? Beleza. Detalhe, só contrato representante que tenha CNPJ de representação, que sejam representantes correlatos ao meu produto. Quer dizer o quê? Eu tenho a marca de camiseta, que eu dei como exemplo. E esse representante é um cara que representa uma marca de jeans. Legal, é correlato, conversa. Esse cara é um representante de cama, mesa e banho. É confecção, mas é cama, mesa e banho. Tá fora. Não é o perfil. Não é isso que eu quero. Eu quero que produtos sejam correlatos. Beleza? Beleza. Primeiro ponto é CNPJ. Segundo, ser representante de moda, de confecção, correlato ao meu produto. Tá? E terceiro, ele não pode ter restrição financeira. O representante não pode ter restrição. Mas por que, o representante ele não vai comprar nada de você? É a única garantia que você, confeccionista, tem de ter o seu mostruário de volta. Tá? Eu tenho clientes meus que têm mostruários de 20 mil, 30 mil reais. Como é que eu vou disponibilizar um mostruário de 30 mil reais com um cara que tem restrição financeira? Entendeu? Então, esse aqui é a gente chama que é os pilares da contratação. Ele tem que passar por esses três. Beleza? Fizemos tudo isso. Mandamos o formulário, o cara preencheu, analisamos, como se diz no jargão, puxamos a capivara do cara. Ótimo. Esse é o cara que eu quero. Próximo passo. Eu vou fazer uma entrevista por vídeo com ele. Não é ligando. Eu quero conversar, eu quero olhar no olho desse cara. Eu quero conversar olhando no olho dele. Beleza? Tira todas as dúvidas. 15 minutos de papo. Não precisa mais do que isso. Tira todas as dúvidas, explica tudo para ele, conta para ele como é o negócio. É assim que a banda toca. Você tem uma política comercial? Tem alguma dúvida? Não, não tenho. Beleza, então a gente continua. E aí, beleza, esse cara passou também por esse crivo seu. Passando por esse crivo, nós vamos penúltima parte, que é analisar a região que ele faz. Então, entender qual é a região que esse cara faz. E eu tenho um formato que eu só trabalho por município. Então, esse cara tem que passar para mim quais são as cidades que ele atende. Para eu não ter problemas futuros. Tá? Beleza? Beleza. Chegamos aí? Chegamos aí. Aí a gente emite o contrato. Emitiu o contrato assinado. Aí, sim, a gente manda o mostruário para esse representante. Viu a quantidade de coisa? A quantidade de processos que a gente passou para contratar um profissional? E só para voltar ao início da nossa conversa. Qual é a assertividade nossa para a equipe? De 20% a 30%. Fazendo tudo isso é de 20% a 30%. Entendeu? Então o processo é bem básico. Agora, eu já vou dar um presente para a turma, tá, Roberto? Eu vou dar um presente para a turma. Vai até para o Péricles. Gostei do Péricles. Eu vou para o Péricles. Eu tenho um e-book que eu criei, que tem todos os procedimentos, ensina os links, ensina tudo. Eu vou disponibilizar esse e-book para vocês, para quem que entra. O pessoal está me seguindo aí no Instagram. Entra no direct do Instagram. Mas mais simples. Se você entrar na bio do meu Instagram, tem lá os links, tem um link e-book. Clica nele e você vai ter o e-book de graça. Você recebe ele todinho. Então, já que você também está dando bônus, eu vou dar. Na minha bio não tem um link lá do e-book. Entra lá no meu direct, que eu também vou dar um e-book para você. Ou então manda um e-mail, contato@luisrobertosaraiva.com. Já que você quer dar, também vou dar. Contato@luisrobertosaraiva.com, o meu direct. Vou dar um e-book para você também, que é vendido no mercado. Cara, e assim, o que eu falei agora, o que eu falei foi resumido, foi rápido, só para ter uma noção de como funciona o processo. E nesse material... Assim aqui, hein? A gente está com quase 46 minutos, não sei se eu estou certo. Se for uma hora, pode cair a live. Vou fazer, entre aspas, a última pergunta. Como é o atual processo de assinatura de contratos para representantes? Tá, isso é interessante, eu finalizei falando assinar o contrato, né? Só que hoje o assinar o contrato
tem alguns nuances que é interessante. Primeiro, o contrato. Você tem que, eu faço, se você vai trabalhar com representante, tenha um contrato redigido, bonitinho, pelo seu advogado. Entre com o seu. Por quê? Por que eu faço pelo seu advogado? Porque provavelmente, se você for lá e der uma bugada, contrato, modelo de contrato de representante, vai aparecer vários. E aí você vai lá e pega esse modelo e implanta ele. Esse é o problema. Por quê? Esses contratos que estão hoje no Google, a maioria deles, são contratos elaborados pelos CORES, Conselho dos Representantes. E existe uma máxima dentro da advocacia que fala o seguinte: o contrato puxa para quem faz. Entendeu? Então, se você pegar esses contratinhos prontos e chupar ele, você corre um risco. Então, pega esse pronto, leva para o seu advogado e dá uma caprichada nele para você. Primeiro ponto é esse: tenha um contrato com o seu representante. Tenha. Não é só, depois eu faço o contrato. Não existe. Tá? Você tem que sair de vínculos trabalhistas. Isso é um dos vínculos trabalhistas. Tenha um contrato. Dentro do contrato você tem todas as informações que você precisa. Beleza? Antes, há 2 anos, 3 anos atrás, como é que era feita as assinaturas do contrato? Era o seguinte: a gente redigia o contrato, confeccionava o contrato, mandava no e-mail do representante, o representante imprimia, ia no cartório, assinava, reconhecia a firma, colocava no correio, mandava de volta para você, e se desse tudo bem, 7 dias você tinha esse contrato de volta. 7 dias. Hoje, existem plataformas de assinatura de contrato. Plataformas. Que tem todo o respaldo jurídico. Tá? Isso aí é top, hein? Isso aí eu não sabia. Essa informação tua aí é outra dica top, que é uma mentoria 0800. Não sabia disso. Então assim, eu vou dar uma ideia. Eu uso uma plataforma, tem várias. Tá? Eu vou falar uma que eu uso porque eu gosto. Eu não estou ganhando nada com isso, então, né? Ela chama Zoho. Z-O-H-O. Zoho. Z-O-H-O. Você coloca lá, assinatura Z-O-H-O, vai aparecer para você lá o link e tal, aquela coisa toda. O que acontece? Como é que funciona essa plataforma? Você joga o contrato nela, tá? Automaticamente esse contrato vai para o e-mail do representante. O representante assina na hora, ele volta para você, você assina e pronto, morreu. Se a gente estiver sentado na frente do computador, coisa de 5 minutos eu assino o contrato. Detalhe, com respaldo jurídico. Respaldo jurídico. Tá? Então, não é C-H-O, não. Z de Zorro, O de ovo, H de homem, O de ovo. Zorro. Fala de novo aí para me escrever. Z de Zorro. Tá. Z de Zorro. Tá. O de ovo. H de homem. O de ovo. Tá. Site? Esse é o site. Essa é a plataforma. Chama Zoho. Então, site para contratação de representantes. Site para assinatura de contrato. É o site para assinatura do contrato. Show de bola. Pode prosseguir. Isso aí você vai usar. Eu uso nos meus contratos com os meus clientes. Isso aí você vai usar para o que você quiser. A assinatura, ela é diferente. Não é uma assinatura digital. É uma assinatura eletrônica. Tá? É uma assinatura. Isso aí, exato. É uma assinatura eletrônica. Então, show, funciona muito. Então, o que eu quis bater um papo aqui na live com a turma hoje foi isso. É mostrar que, se você não for profissional, se você não tiver uma organização, uma gestão para você contratar os representantes, esquece. Eu vou fazer a brincadeira de novo. Não desce pro play. Não entra na brincadeira. Porque hoje, representante é uma coisa séria. E representante é o seguinte: ou ele te levanta ou ele te quebra. Ou ele te quebra. Eu já vi gente ficar rico com representante. Rico. E eu já vi gente quebrar e não sobrar nada. Mas por quê? Gestão.
não trabalhou com gestão. Se você vai fazer qualquer coisa, comece correto. Ah, mas tem muita burocracia. Ah, é muito chato. É. Por quê? Porque quando o representante virar para você e falar assim, vocês são muito burocráticos, esse é o cara que eu não quero trabalhar com ele. Esse é o cara que eu não quero. Eu quero trabalhar com o cara que entende o processo que a empresa trabalha para fazer uma coisa organizada para ele. Você falou gestão, tem tudo a ver comigo, né? Que o tripé realmente é esse. Financeiro, que engloba toda essa parte, o comercial, que é o lado do vendedor, do representante, e o industrial. Então, se esse tripé, essa representação que está amarrada no comercial, se não tiver uma gestão bem feita, né? Essa que é a grande verdade. Você falou muito de oficina, aquela empresa que vende, tem lá a fábrica dela, mas também tem as oficinas, as facções. Muitas das vezes, cara, o grande erro é o seguinte: eles vendem mais do que a capacidade instalada. E essa gestão errada dá uma dor de cabeça que você não imagina. Então, quando a gente vai planejar a fábrica, a programação, a gente percebe, e eu também falo muito isso nas reuniões: olha, cara, a sua capacidade instalada é X, é 10 mil. Você quer vender 20? Beleza. Você tem oficina ou facção, alguns estados chamam de oficina, outra facção, então não faça isso, cara. Você vai queimar a sua marca, você vai queimar a sua empresa, é melhor que você não venda. Você falou no meio aí, essa situação aí, carente de conhecimento da gestão, que o cara vende mais do que pode entregar. Esse é um dos problemas graves da decadência das marcas. Sim, exatamente. E outra coisa, uma coisa que tem que estar muito ligada, eu sempre falo, muito a produção, muito o PCP com o comercial. Os dois têm que estar ali, ó. Quando eu trabalhava como gerente comercial, a minha mesa era no PCP. Eu tinha que estar lá dentro com os caras, eu tinha que ver o que estava acontecendo. Por quê? Porque nós do comercial sabemos como vende e o que vende. O cara do PCP sabe o que produz. Então, peraí, vamos juntar os dois? Vamos organizar. Por quê? A gente fala o seguinte, que o grande gerente, que o grande gestor comercial não é o cara que vende, é o cara que não deixa sobrar. Show! Esse é o grande gestor comercial. Show! É a tal da promoção, que é a promoção no final lá, que foi uma gestão comercial junto com o pessoal do estilo, mal feita, né? Exatamente. É o que mais acontece. Pessoal, eu não sei se vai acabar, se eu tiver certo, 55 minutos. Meu medo é de cair, de repente, a live. Então, para a gente fechar daqui a pouquinho com chave de ouro, aproveite os minutos finais. Aqui embaixo tem um ponto de interrogação. Vai aqui, faz uma pergunta. Aproveita essa aula de mestrado aqui na live, Mestre Live, aula de mestrado, com conteúdo gratuito. Essa é apenas a primeira de muitas que virão. A gente vai escolher a dedo e o Zulei vai voltar nessa roda de novo. Então é o momento de você realmente ter os seus problemas resolvidos com a medicação, com quem não é que caiu de paraquedas, é quem está envolvido há muitos anos, sabe aquilo que dá errado para fazer dar certo com você. Então aproveite aqui no ponto de interrogação, é onde você faz as perguntas aqui na caixinha. Fica mais organizado. E a gente está quase encerrando. Eu acredito que daqui a pouquinho vai começar lá os minutos. Se é que o Instagram vai dar 1 hora para mim, já está quase acabando. Se der mais, e a gente vai tentar ver algum conteúdo para um outro dia, para não desfocar muito. Então aproveite essa participação aqui especial, dessa 1 hora dada aqui do Zulei, vários assuntos importantes que você precisa saber para poder vender mais, tendo realmente uma equipe de representantes que vendam. Zulei, enquanto ninguém faz pergunta, se é que faça, pode contribuir com algum outro assunto para poder a gente começar a pensar em encerrar. 3 dicas matadoras dentro do assunto que você falou, que o empresário precisa perceber. Cara, a primeira coisa que tem que entender é o seguinte: saber. Eu tenho uma pergunta aí, deixa eu falar, representante. Obrigado, valeu. Que legal, que legal. Obrigado pela sua participação, Gerson. É um prazer ter você aqui, Gerson.
Tá, então é o seguinte, o que eu sempre falo para os empresários? Entendam, estude, sabe o que é ser representante? O que é trabalhar com representante? Representante, ele é um prestador de serviço para você. Ele não é um funcionário seu. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a primeira parte, sempre eu falo lá atrás, é você ter toda a parte burocrática muito bem organizada. O que é a parte burocrática? Vamos lá, a gente falou do contrato. Ter um contrato montado, perfeito, perfeito assim, dentro dos padrões legais, que não infrinja nada, organizado. Segundo ponto que você tem que ter, parte burocrática, é a política comercial. Você tem uma política. O que é a política comercial? É a Bíblia dos representantes. É tudo o que o representante pode e o que ele não pode dentro do seu negócio. Então, eu já tive casos de dar consultoria, de chegar numa empresa e virar para o cara e falar, deixa eu ver sua política comercial. E ele me entregar uma folha de A4. Aí você fala, pô, mas aí é duas coisas. Ou você é um gênio ou tem alguma coisa errada. A política comercial que eu trabalho tem 16 páginas. Ali eu falo tudo que deve ser falado para o representante. Todas as informações. E aí vai ter muita gente do outro lado que vai virar para mim e falar assim, mas representante não lê. Tudo bem, é um problema dele. É um problema do representante. Você como confeccionista, você como lojista, você como diretor de empresa, você como comercial, tem como obrigação de documentar tudo que é passado para o representante. Então, quando eu falei lá atrás, na hora da contratação, de buscar o representante, que eu falei, eu vou enviar para ele política comercial, lembra? Política comercial, catálogo e tabela de preço, eu falei política comercial. Por quê? Porque a política comercial vai falar sobre comissão, forma de pagamento, prazo, tudo isso vai falar. Então, é organizar a parte burocrática do negócio. Isso aí é uma das bases para você trabalhar. Tá? Essa é a primeira dica? Sim. Segunda dica. Um pouquinho. Segura as duas dicas finais, que entrou aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui para o meu amigo responder. É da Laila Daniele. Qual é mais vantagem? Representante de pedidos ou representante de pronta entrega? Beleza. Vamos lá. Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar com representante de pronta entrega. Eu nunca gostei. Gosto de representante de programação, não é de pedido, é representante de programação, com pedidos programados. Tá? Representante de pedido é difícil de você encontrar esse profissional. Muito difícil. Tá? É um profissional que tende a cada vez ele subir mais. Por quê? Porque a pronta entrega em si, o cliente gosta de buscar. Ele gosta porque ele compra picadinho. Ele vem ali, ele compra 10 modelos de uma loja, 10 da outra. Então, a pronta entrega em si do seu cliente é interessante a compra da loja pronta entrega, não do representante. Agora, o representante de programação, que faz os pedidos programados, aí o lojista já está preparado para isso. Então, ele sabe que, exemplo, vou só dar um exemplo para vocês. A partir agora, nós somos dia 11/10, no final desse mês, esse mês ainda, esse já está rodando, a gente já está vendendo a coleção inverno. A programação nossa, a gente já começou a vender coleção inverno. E essa coleção inverno, com essa data nossa agora, ela vai com esse postulado até abril. Então eu tenho novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. São quase 6 meses com uma coleção. Então, existe uma programação e o cliente já está acostumado com isso. Então, quando você pega um representante de pronta entrega, você começa a bater de frente com as lojas. E quando você trabalha como representante, tem um pedido mínimo de compra. Tá? Tem um pedido, não tem como você tem que analisar isso. Por que tem um pedido mínimo? Para você pagar o frete. Porque você tem que pagar o frete. Porque é o normal de mercado. Então, particularmente, o representante pronta entrega cada vez está assumindo mais ele aí. Deu certo? Entendi. Então, você indica para ela esse do vender, deixa eu ver aqui. Programação sem dúvida. Sem dúvida. Representante é programação.
Representante pronta entrega é complicado. Você não vai encontrar que vale a pena, não. Muito difícil. Então, ela, respondendo para ela, minha amiga, ela é representante de pedidos, né? Tem que ter representante de pedido. Eu chamo de programação, ela fala de pedido. Entendi. Então, eu te pedi 3 dicas, espero que não caia live. Você já falou uma, só recapitula aí que você entrou na resposta dela para falar as mais 2. Cara, eu falei o seguinte, a primeira é realmente a parte burocrática, organizar a parte burocrática do seu negócio. O segundo ponto é organizar o visual do seu mostruário. A cara do seu mostruário, porque é o primeiro que vai chegar para o seu representante é aquele mostruário, aquela mala. Então, só para vocês terem um exemplo. Você tem que ter hoje a mala em si, a mala do mostruário hoje, a coisa ficou tão organizada, não sei se vocês sabem, mas é notório isso já, que existem indústrias, empresas do Brasil que só fazem mala de mostruário. Só mala de mostruário. Existe hoje, eu tenho contato de 4 empresas dessas, né? Então, assim, você vai fazer. Primeira coisa que você tem que ter, a mala onde você vai colocar o seu mostruário. Segunda coisa que você tem que ter desse mostruário, nós só falando com isso, eu estou falando para o pessoal de confecção, tá? Pode ter de outros segmentos aí, mas de confecção. Você tem que ter catálogo. E o catálogo que você tem que ter é o catálogo físico. Aí você vai falar assim, poxa, gordinha, aí você me quebra. Catálogo físico. Nessa tecnologia nossa, sim. Na nossa tecnologia, ainda assim, o catálogo físico tem muita força. Ah, mas e o virtual? Beleza, normal. Mas você precisa do catálogo físico. Então, quais são os seus 2 grandes investimentos na representação? Grandes. Mostruário e catálogo. Você tem que ter. Então, toda a coleção saiu o catálogo. Mas por que você tem que ter o catálogo? Simples, o meu pequeno gafanhoto. Seguinte, nenhum representante entra na loja puxando a sua mala. Não entra. Ele entra puxando a mala que ele já vende. Então, exemplo, você tem uma marca de camiseta, está na mão desse representante, e esse cara representa um jeans. Ele entra puxando o jeans dele, porque ele já vende esse jeans lá. Ele já vende o jeans lá dentro. Então, ele atende o cliente, ele apresenta o jeans, papapá. Terminou, o que ele faz? Ele pega o catálogo e faz assim, ó. Dá uma olhada nesse catálogo. Olha essa marca de camiseta que eu peguei para representar. Olha como é que ela é top. Olha, eu tenho camiseta que vou inventar um número, que é a partir de R$ 29,90. O cliente vai olhar o catálogo, bonito, preço legal, deixa eu ver. Traz a mala, deixa eu ver. Então, o catálogo, você precisa dele para você entrar no seu negócio. Não, você falou uma coisa interessante, né? O cara viu o catálogo, ficou realmente abismado, aí o cara traz a mala, aí fecha o caixão, né, cara? Isso aí é a base que tem. Então, eu sempre falo isso. Primeiro ponto que você tem que ter a parte organizacional sua, burocrática. Segundo ponto, a parte visual do negócio. Quando a gente fala visual, um catálogo bonito, uma mala bem feita, uma mala. E não é caro, tá, gente? A mala hoje está bem em conta e vale a pena você ter essa mala. Entendeu? O tag, gente, pelo amor de Deus, não vai fazer aquele tag de pólvora, esse trem horrível, papelzinho fino. Não. Por quê? Porque você vende sua roupa no balcão. Você tem que ter uma coisa bonita, apresentável. Então, faça um visual legal em cima disso aí. Trabalha com isso, tá? E, por último, primeiro a gente falou sobre a material, a parte burocrática. Depois a gente falou sobre o visual do seu negócio. E eu vou repetir, por último, o cuidado na contratação dos seus representantes. Se vocês fizerem esse processo que eu falei aqui, que eu disponibilizei no e-book para vocês, tá lá. Pega lá e usa ele à vontade. Tem meu e-mail, tem meu WhatsApp. Pode me chamar, eu ajudo sem problema algum. Se vocês usarem esses 3 processos, a parte burocrática, o visual do seu negócio e a contratação dos seus representantes, cara, é muito difícil dar errado. Muito difícil. Muito.
só se você tiver um produto que está fora do mercado. Entendeu? Então, assim, eu acho que para finalizar, esses 3 pontos é fundamental. E aí tem várias outras coisas, mas esse aí é o... Fechou com chave, eu acho que fechou com chave de ouro. A gente deu oportunidade aí para a galera perguntar. Eu acredito que já passou de 1 hora. Tudo indica que o Instagram não derrubou ainda. Das duas, uma. Ou ele está gostando do conteúdo. A gente não está falando de política, de conteúdo de valor. Isso dá um curso. Ou então, realmente, a nova política do Instagram, mais de 1 hora. Zulei, eu quero te agradecer aí o seu tempo que você disponibilizou para poder realmente, como eu falei, dar conteúdo de valor. Eu acho que ajudou muito, não tenho certeza. Surgiram perguntas, houve participação aqui, sem estar na ponta de interrogação. E as suas maravilhosas considerações finais aí para a gente encerrar essa live. Pessoal, eu quero assim, primeiro agradecer ao Luiz Roberto, ao Doutor Gestão, né, pela oportunidade de falar com a audiência dele, que eu sei que é extremamente qualificado. Tá? Eu sou um cara extremamente fácil de falar, fácil de se encontrar. Então, o pessoal já tem meu acesso ao meu Instagram, tem todas as informações que precisam. Eu tenho canal no YouTube, tem site, tem várias coisas. Então, assim, eu me coloco à disposição para bater papo, para trocar ideia. Então, eu brinco muito, eu falo que quando eu cobro é consultoria e quando eu não cobro é conselho. Né? Então, o pessoal fala assim, Zulei, então me dá um conselho. Contrata uma consultoria. Então, esse é o conselho que eu dou. Né? Então, assim, eu quero agradecer mesmo a todos. Me coloco à disposição. Precisando, é só chamar. Pessoal, mais uma vez aí, reiniciando para quem está chegando agora, em virtude de vários projetos da minha vida profissional, eu voltei com a live antes do final do ano. A ideia, da pior das hipóteses, em 2 semanas, não garanto que seja de semana a semana, mas para deixar bem claro que vão ser realmente aulas de mestrado. Mestre live, né? Aulas de mestrado em live, conteúdos gratuitos para você. E logo, logo você vai saber qual vai ser os próximos convidados. Você que está aqui em cima na minha bio, tem meu canal do YouTube. Essa live vai estar lá no canal do YouTube, com as redes sociais, para você ficar mais próximo do Zulei Espíndola, como ele falou, qualquer pergunta. Ele que gosta de conversar, tanto quanto o Doutor Gestão. E muito obrigado também de você deixar a gente entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, não sei aonde você está vendo até live. Você tem um total respeito meu do Doutor Gestão, esse personagem, Luiz Roberto Saraiva, e também aqui do Zulei Espíndola. Muito obrigado a todos. Um ótimo feriado amanhã, dia 12, e vamos aguardar os próximos acontecimentos políticos para saber se tudo isso que o Zulei deu para a gente aqui aconteça na prática com uma política de economia que vai ajudar os representantes e ajudar as empresas a crescer mais do que já está. Você que está aqui, você já entendeu o recado. Muito obrigado, Zulei, mais uma vez. Ela vai estar, essa live, no meu canal do YouTube. E todos que quiserem, aqui em cima na bio também tem meu canal do YouTube. Amanhã, feriado, você já vai encontrar essa live lá. Mais uma vez, Zulei, a todos, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Uma boa noite e um ótimo feriado. Muito obrigado, Zulei. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.